Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e a Sirion, como filhos de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as florestas. E no seu templo, cada um fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Aleluia! Glória a Deus! Te louvamos, Senhor. Te bendizemos, ó Deus. Agradecemos, Senhor, pela tua infinita bondade, misericórdia, glória, honra, louvor. Por isso te louvamos, por isso te damos glórias, por isso exaltamos o teu nome, Senhor, digno e poderoso, mais temível do que todos os outros deuses. Aleluia! Adore ao Senhor. Adore ao Senhor aí na tua casa. Pare tudo agora e eleve teu pensamento ao trono da glória do Senhor. Que a bênção do Senhor seja sobre a tua casa, seja sobre a tua vida, sobre a tua família, neste tempo de louvor e adoração, nesse tempo que nos reunimos como igreja do Senhor para glorificar, para exaltar o nome daquele que era, que é e que será sempre o nosso Deus. Oh Senhor, te adoramos, Deus. Dizemos ao Pai que tu és maravilhoso, que tu és tremendo, grandioso, não há outro como tu, Senhor. Não há outro como tu, Senhor. E nós reconhecemos a tua grandeza, a tua majestade, a tua formosura. Aleluia. Aleluia, Senhor. Porque há um rio, Deus. Porque há um rio, querido. Um rio que flui de Deus para a tua vida. Há um rio de Deus que traz vida, que traz cura, salvação. Que esse rio, que já está à disposição nossa, porque ele corre do trono de Deus, possa fluir aí pela tua casa, limpando, purificando, trazendo vida, gerando vida, gerando vida, gerando vida aí na tua casa, na tua vida, para a glória do Deus Pai, para a glória do Deus Filho e para a glória do Deus Espírito Santo. Enche os teus pulmões de ar e adore ao Senhor e ministre santidade, honra e glória àquele que é digno. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Deixa o rio do Senhor passar aí na tua casa. Por onde o rio passar, Nós cremos, Senhor, tudo vai curar, tudo transforma. vai transformar. Pois a vida do Senhor, Pois leva a vida maravilhosa. do próprio Oh, Deus. Senhor. Este rio está neste lugar. Aleluia, aleluia, Senhor. Quero beber do teu rio.
sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Nós ministramos aqui sobre a tua vida, sobre a tua casa, nesse instante. A presença do Senhor. A presença do Senhor. Um rio que cura, que limpa, que transforma, que dá nova vida, que restaura. Aleluia, que purifica as nossas vidas. Que possa ser liberado aí na tua casa, porque precisa que você libere. É necessária a tua permissão para que o rio de Deus possa preencher todo o espaço na tua casa. Em nome de Jesus. Existe um rio, Senhor, eu creio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, eu creio, Senhor, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Diga, tu és o rio. Tu és o rio, Senhor. Segura aí vocês. Há um rio de Deus. Um rio que flui diretamente do trono de Deus. Um rio de águas puras, águas limpas que jorram do próprio Deus, que traz vida. E eu sei que a pastora semana passada falou de Naamã e do seu mergulho no Rio Jordão. E é interessante quando nós hoje pensamos assim, Naamã foi purificado por um rio de água mesmo, H2O. Aqui, nosso, que a gente consegue pegar, sentir. Mas hoje estamos falando que o rio que curou Naamã não foi aquelas águas do Jordão, mas foi a presença, o poder de Deus manifestado naquelas águas. E hoje não é diferente. As águas de Deus correm livremente, aleluia, lá do trono de Deus, para a tua vida, para a tua casa, para as tuas dores, para o teu coração. É rio de Deus que flui e não cessa de fluir, aleluia. Oh Senhor, ah Deus, nós liberamos, Senhor, teu rio, Senhor. Liberamos, Senhor, teu rio, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus.
sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas tuas águas que fluem de nosso ser, trazendo vida. Ah, Deus, curando, limpando e restaurando. Porque não há outro lugar, não há outro lugar, não há outra fonte que possa saciar a minha e a tua sede. Que venha rio de Deus, que venha rio de Deus. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Aleluia, Senhor. Venha o teu rio, Deus. Obrigado, Senhor. Em outro lugar, em tantas coisas, eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. E no final, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, oh. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio, Senhor, teu rio, tua vida aqui. Oh, Senhor, Oh, sinto fluir teu rio de vida aqui. Põe a mão no teu coração aí agora nesse momento. A gente às vezes fica meio segurando, né? Porque está numa gravação e acha que é diferente de um culto, né? Mas a gente tem buscado estar em um culto. Estamos gravando, né? Mas o clima e o sentimento não é de uma mera gravação, mas de transmissão daquilo que Deus tem colocado em nossas vidas.
Então, com a mão no teu coração. Aleluia. Sinto fluir, Senhor, sinto fluir, sinto fluir. Teu rio, tuas águas limpas que vêm do teu trono, Senhor, que me liberta, que tira todo medo, tira toda esterilidade e faz produzir, torna a terra seca, manancial de águas vivas. Oh Senhor, toda a terra seca é inundada, é banhada, Senhor, por este rio. Oh Senhor, Senhor amado, flua, Senhor, sobre cada um, sobre a tua igreja, Senhor, reunida em casa, Deus. Aleluia. Sim, Senhor, pode fluir, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte. Tu és a fonte, fonte que joga água viva, Senhor. Que cura, lava, liberta, transforma, purifica. Oh Deus, ministramos, Senhor, a tua cura, Senhor, em cada lar, em cada casa, em cada coração, para a glória do teu nome, ó Deus, para a glória do teu nome, Senhor. Diga aí na tua casa, quero beber. Ó. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Diga, eu quero beber. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Diga, tu és o rio. Tu és o rio, Senhor. Diga, tu és a fonte. Tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio de vida, Senhor. Tu és o rio. Obrigado, Senhor. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, sobre cada família, sobre cada homem, cada mulher, cada jovem, cada juvenil, cada criança que está reunida neste momento. Senhor, que a tua unção gere renovação, avivamento, para a glória do teu nome. Te louvamos, te bendizemos e te adoramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Olá, graça e paz do nosso amado, do nosso querido, do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar a mais um tempo de palavra, mais um tempo de reflexão, um tempo de alimento, de sustento para as nossas vidas. Sei que o Espírito Santo sempre tem uma novidade para tratar conosco, para mexer um pouquinho dentro de nós.
e de nos aproximarmos mais dele. Hoje eu quero falar com você sobre sentimentos. Os nossos sentimentos, eles trazem benefícios ou prejuízos para nós. Como está o seu sentimento no dia de hoje? Como os seus sentimentos têm invalidado os benefícios da sua vida, as suas conquistas? Ou você tem encarado situações difíceis por conta daquilo que está guardadinho dentro do seu coração? E vamos compartilhar alguns exemplos, né? Vamos compartilhar uma figura bíblica, né? Um homem da Bíblia, sobre tudo isso. Falando de sentimento, então, eu acho que o que mais pesa, o que mais nos afronta, que muitas vezes nós precisamos empenhar grande força para lutar, são sentimentos que geram determinados prejuízos para as nossas vidas, como o luto, a dor, a decepção, a angústia, a frustração, a ansiedade, confusão, rejeição. São sentimentos que, se nós não soubermos como administrá-los, eles podem nos paralisar. Eles podem gerar uma luta interior dentro de nós, talvez inacabável. Eles podem nos assustar, podem nos colocar em situações difíceis. Quantas vezes os nossos sentimentos nos colocam em situações difíceis, das quais parece que não tem mais jeito, que a gente não vai conseguir sair delas. Às vezes, até mesmo liberar perdão para aqueles que nos ofenderam, nos coloca em situações tão complicadas que parece que vamos morrer. Não sei se você já experimentou algo parecido, mas eu acredito que nenhum de nós nessa vida passou desapercebido de um sentimento que gere prejuízo, de um sentimento que origine uma luta dentro de nós, de um sentimento que nos expõe de forma que não encontramos saídas, né? Por exemplo, uma batalha espiritual, uma luta espiritual, ela começa na nossa mente. Toda batalha espiritual ela tem início na mente humana. Nos pensamentos, nas dúvidas, naquelas percepções que são geradas em nós a partir de sentimentos. Um exemplo bobo, tá bom? Mas que é real. Alguém me olha atravessado. Minha avó dizia enviesado. Me olhou enviesado. Ou te olha de olho, né, canto de olho, como o povo fala. Aquilo te gera um sentimento de insegurança, de rejeição. Automaticamente aquilo pode dominar seus pensamentos e te fazer acreditar que aquela pessoa está te expondo, que ela está te humilhando, que ela está se desfazendo de você. E aí pronto. Aquilo já se torna algo grande. E a partir dali você não consegue mais se relacionar integralmente com a pessoa, você não consegue ser sincero, não consegue aceitar a sinceridade daquela pessoa. São lutas que são geradas por sentimentos. E aí, às vezes, isso nos leva a uma batalha espiritual, né? Quando o inimigo joga setas no nosso pensamento, se aproveitando dos nossos sentimentos. Sabe por quê? Porque o inimigo não sabe o que você pensa, mas ele percebe claramente o que você sente. Então, baseado nos seus sentimentos, nas suas reações, ele joga setas na sua mente. E aí, pronto, pá, uma luta se dispara. Então, outras situações, outros confrontos, outras afrontas também vão nos colocar diante das provas da vida. E dependendo de como isso aconteça, nós ficamos presos. Nós ficamos amarrados, às vezes paralisados. E aí, sabe, aquele sentimento de desistir, eu não vou continuar mais, eu não tenho motivo para continuar, eu quero abrir mão, eu não aguento mais, isso já cansou a minha beleza, não é? Eu não tenho estrutura para isso. Olha só, isso tudo
faz parte da nossa humanidade, do nosso ser humano, das nossas limitações. Mas a boa notícia é que nós contamos com Ele, o Todo-Poderoso, que é ilimitado, que é aquele que pode tudo. E Ele pode sarar o meu e o seu coração e pode também nos ensinar a lidar com estes sentimentos, com essas batalhas, com essas lutas, para que possamos desfrutar de sentimentos que nos trazem benefício, de sentimentos que nos levam para frente, que nos impulsionam, sabe, que nos encorajam, certo? E eu quero falar de um homem que eu, particularmente, se você me conhece, sabe que eu gosto muito da história, de como esse homem foi alcançado por Cristo, de como ele foi usado, de como ele se entregou ao Evangelho, e ele se chama Pedro. E eu quero compartilhar contigo um texto que está em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 54. Vamos lá. A palavra diz assim: então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Esse foi o momento da prisão de Jesus. E tendo eles acendido fogo no meio do pátio, havendo-se sentado à roda, sentou-se Pedro entre eles. Uma criada, vendo-o sentado ao lume, fixou os olhos nele e disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negou e disse: mulher, eu não o conheço. Daí a pouco, outro o viu e disse: tu és também um deles. Certamente este também estava com ele, pois é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, não sei o que dizes. E imediatamente, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E havendo saído, chorou amargamente. Então, do versículo 54 ao 62, nós vamos visualizar a reação de Pedro diante da prisão de Jesus. Nesses versículos, nós podemos ver que Pedro negou conhecer Jesus, negou ser como Jesus, negou quem ele mesmo era, um discípulo. E aí, o comportamento de Pedro, quando nós lemos essa história, é questionado. E eu quero te perguntar se você nunca se questionou acerca disso, dizendo: como Pedro teve coragem de negar Jesus? Né? Eu já passei por isso. Eu já pensei: nossa, ele negou Jesus. Ele andou com Cristo e teve coragem de negá-lo. E eu quero dizer que pensa bem hoje, em que o Senhor Jesus não está mais entre nós em carne, mas o seu Espírito habita dentro de nós. Nós podemos senti-lo, ele é real dentro do nosso coração. Nós o negamos. Negamos quando deixamos de praticar aquilo que a palavra dele nos ensina. Negamos quando acreditamos que a palavra dele não tem efeito ou poder sobre as nossas vidas, quando duvidamos de que ele pode fazer algo impossível acontecer, quando nos entregamos ao medo. Olha aqui como Pedro fez. Negamos. Pedro também negou quem ele era. Por quê? Porque ele estava diante de um sentimento, sim, um sentimento assim de terror, um sentimento assim que o paralisou. E eu quero, às vezes, eu penso, qual a garantia que há em mim, e gostaria de perguntar para você, qual a garantia que há em você de que nós faríamos diferente de Pedro? O que é que nos garante e nos dá a verdadeira certeza de que a nossa reação seria diferente de Pedro? Não sei. Mas nós também já passamos por lutas, por perdas, pelo luto. E cada um de nós reage de determinada maneira. Mas não é impossível para nenhum de nós reagirmos de forma negativa diante de sentimentos que não são legais.
Essas respostas negativas de Pedro revelaram os sentimentos que haviam dentro dele, e eu acredito que nem Pedro tinha total consciência daqueles sentimentos. Pedro não tinha trazido ao seu entendimento o quanto aquele sentimento naquele momento poderia levá-lo a negar quem ele era em Cristo e quem Jesus Cristo era para ele. E aí eu quero também falar um pouquinho sobre o luto. Um luto que pode acontecer de diversas maneiras. Hoje, especificamente, um luto mesmo em relação às vidas. Temos perdido pessoas que amamos. Temos encarado a morte frente a frente. Todos os dias nós recebemos notícias de alguém que se foi por conta da pandemia, por conta desta doença, desse vírus que tem assolado a terra. Mas nós também passamos pelo luto na nossa vida profissional, quando perdemos o emprego que tanto amamos, ou perdemos o único emprego que nós achávamos que era a nossa segurança. Passamos pelo luto em relacionamentos, no divórcio, na separação, no fim de uma amizade, no romper do relacionamento entre mãe e filho, entre parentes. Passamos pelo luto quando perdemos um bem, algo que gostamos muito. Essa semana eu tive a experiência, eu estava na fila do mercado e já estava passando as compras no caixa, e aí tinha um casal atrás de mim, e a menina falou: nossa, cadê meu celular? Eles haviam esquecido o celular no suporte da moto, dentro do estacionamento do supermercado, e ela correu. E aí ele ficou comentando assim: nossa, eu não acredito que eu esqueci, não acredito que eu esqueci. E foi perceptível como a dor, o arrependimento, sabe, o desespero foi tomando conta da face daquele jovem. E quando ela retorna, que infelizmente o celular não estava lá mais, né, no suporte da moto, a cara dela de tristeza. É um luto. Perderam bem. Ele ainda falou: nossa, ela nem acabou de pagar ainda. Então, é doído. Vamos combinar que é doído. E é nessa hora que a gente se depara com sentimentos horríveis, né? Por isso que, às vezes, as pessoas têm atitudes violentas. Porque, diante da frustração, da dor de perder algo ou alguém, elas podem ter reações assim inusitadas. E aí, então, falando de Pedro, quero citar 3 episódios da vida de Pedro, antes desse momento aqui da negação de Jesus. O primeiro episódio está no Evangelho de João, capítulo 6, verso 68, quando Pedro responde para Jesus assim: olha, para onde iremos? Ou, dependendo da sua tradução, para quem iremos? O Senhor é quem tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Pedro aqui, ele entendia, ele reconhecia que a sua fé o conduzia ao Senhor, ao Cristo. A fé de Pedro, a credibilidade nas palavras que vinham de Jesus Cristo davam total sentido para a fé dele. Pedro afirma que não tem outro caminho, não tem outro lugar onde buscar a vida eterna, onde desfrutar da vida abundante, se não for em Cristo. Ok? Lá em João 21, dos versos 15 a 18, é quando Jesus pergunta para Pedro, né, mais de uma vez: Pedro, tu me amas? E Jesus diz: sim, eu amo. E então, Jesus faz esse questionamento a Pedro, Pedro responde, e ele ouve a declaração que Pedro o amava. E Jesus ainda diz para ele assim: olha, então, apacente as minhas ovelhas. Ótimo. Terceiro episódio, Evangelho de Mateus, capítulo 16, do versículo 21 ao 23. Nesse texto aqui, Pedro chama Jesus e diz: olha, a morte não pode acontecer. Isso não deve acontecer. E aí Jesus repreende Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás, para trás de mim, Satanás. Esses 3 momentos da vida de Pedro com Jesus nos mostram aquilo que havia no coração de Pedro. São 3 episódios que deixam bem claro que Pedro
amava Jesus Cristo, que Pedro carecia da presença de Jesus por perto. Pedro tinha necessidade de estar junto do seu mestre. Pedro não compreendia ali, não estou dizendo que ele não aceitava, mas para ele era demais saber que iria perder o seu mestre. Era demais acreditar que poderia perder Jesus Cristo. E aí a prisão do nosso Senhor Jesus despertou em Pedro, acredito eu, um grande medo. Um desespero, uma angústia, uma inconformidade. Como? Como eu vou perdê-lo? E aí perder seria inadmissível. Isso se parece com algumas situações das nossas vidas? Somos semelhantes a Pedro no que diz respeito a pessoas que amamos, a sonhos aos quais nós nos apegamos, a relacionamentos que temos, a entrega profissional. Eu acredito que sim, me vejo em Pedro nessas situações. Me vejo em Pedro quando eu digo não, quando ele disse para Cristo, para Jesus assim, olha, não, o senhor não pode morrer. Esse plano aí não pode dar certo. E eu me vejo em Pedro quando eu digo, não, Senhor, tudo menos isso. Olha, que perigo falarmos isso, né? Sem termos noção do que nos espera. Eu me vejo em Pedro quando eu falo assim, a única esperança que eu tenho é Jesus. Ou quando nós exclamamos de forma comum, só Deus por nós. Nesse caso, só Jesus. Sabe? E quando ouvimos a palavra do Senhor, que nos coloca tete a tete com Ele, e Ele diz que Ele é conosco, que Ele tem um plano para nós, assim como Ele disse para Pedro, se tu me amas, então apacenta minhas ovelhas. Olha que coisa. Então, diante daquela condição de perda, da prisão de Jesus, os sentimentos que bagunçaram o interior de Pedro o levaram à negação. O levaram a reagir, talvez desastrosamente, à luz do Evangelho, né? Como pode? Pedro andou com Jesus e o negou. Essa reação de negar quem ele era em Jesus, porque a gente fala, e o pastor um dia vai pregar sobre isso, ele não negou Jesus. Ele não negou quem Jesus era, ele negou quem ele era em Jesus. Ele era um discípulo e ele diz o quê? Homem, eu não sou. Ele diz, não o conheço. Ou seja, ele é um estranho para mim, eu sou um estranho dele. Olha que coisa, né? E aí, penso eu e quero pensar junto com você, quantas vezes nós temos atitudes e ações assim, vamos chamar de desastrosas, diante de algumas situações das nossas vidas, quando os nossos sentimentos são bagunçados, quando os nossos sentimentos que são chatos, ruins, são revelados. Eles saem para fora, eles escapam de dentro de nós. Perder algo ou perder alguém pode gerar sentimentos de inconformidade e até mesmo ações inadmissíveis. Mas nós estamos sujeitos a isso quando não nos conhecemos, quando não entendemos que isso faz parte de cada um de nós, mas não nos determina, mas não determina quem somos e também não determina quem Cristo é nas nossas vidas, não determina que o Espírito Santo perdeu para mim a humanidade. Olha isso, ele não tem poder, aliás, a minha humanidade não sobrepõe o poder do Espírito Santo. Ele sempre tem poder além do que eu posso imaginar. Então eu não posso deixar passar esse tipo de comportamento como se simplesmente em todo o tempo ele fosse natural, sem trabalhar com ele, sem conhecer os meus sentimentos, sem permitir que o Senhor os trate e eu aprenda com eles. Nesse mesmo texto que nós compartilhamos de Lucas 22, no versículo 66, ou 62, desculpa, a palavra diz que Pedro chorou amargamente. Esse choro me leva a entender que a perda
muitas vezes gera em nós um sentimento de que não tem mais volta. O retorno é impossível. Então, voltar atrás na atitude de negação para Pedro, naquele momento, era zero. Era impossível voltar atrás e refazer a sua fala, e refazer a sua reação, e se comportar diferente. Foi um fato consumado. E esse amargo do choro de Pedro me leva a entender que o arrependimento e a tristeza foram somente o que restou para ele naquele momento. E aí, quantas vezes nós passamos por isso? Onde a perda que vivenciamos, o nosso luto, nos leva a acreditar que não tem mais volta. Quando reagimos, impulsionados por sentimentos que geram consequências que não têm mais volta. E eu quero falar isso quando, no simples calor de uma discussão, nós somos capazes de proferir palavras malditas, palavras que jamais poderiam serem direcionadas a alguém, mas os nossos sentimentos nos impulsionam e falamos. E depois que falamos, não tem mais como retroceder. E às vezes essa fala, essa atitude minha e sua, gera outra morte. Porque você sabe que essa questão do luto, da perda, é tão forte dentro de nós, que às vezes estamos perdendo a razão numa discussão só de ter a ideia de que vamos perder aquela discussão, de que vamos perder a nossa razão, de que vamos ficar por baixo. Nós somos capazes de reagir de forma agressiva, de forma assassina, e aí falamos coisas, e aí reagimos de forma que não tem mais volta. E aí aquilo que era um sentimento de perda de uma razão ou de uma simples discussão gera perda de um relacionamento, gera perda de um emprego, gera divisão entre pessoas, não é? Então, assim, olhando para esse cenário de Pedro e pensando, fazendo um paralelo com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, olhando para a sua crucificação, o sepulcro fechado, e depois visualizando no terceiro dia a ressurreição, aquela pedra pesada removida, eu quero perguntar para você e refletir em mim como é possível superar o luto. Como é possível superar o sentimento de perda, a tristeza, o medo? Como é possível nós superarmos esses sentimentos sombrios, tristes e frios, assim como um sepulcro fechado lá dentro, onde só tem escuridão? E eles dizem a respeito de morte, de choro, e de que não tem mais jeito. Como visualizar diante desses sentimentos a ressurreição? A pedra removida, o retorno à vida e uma vida nova. Pedro conseguiu, vamos dizer assim, dar a volta por cima. Pedro conseguiu, então, superar o sepulcro, a morte e experimentar da ressurreição. E por que nós sabemos disso? Sabemos disso porque Atos 2 nos mostra a grande ação do Espírito Santo sobre a igreja. Atos 2 mostra o mover de Deus sobre aquele monte de pessoas que estavam ali ouvindo a pregação de Pedro. Pedro antes, então, disse palavras horríveis de morte, as quais ele não pôde voltar atrás, e restou para ele apenas o arrependimento, a tristeza, a amargura, o chorar por ter sido levado por seus sentimentos e ter reagido de forma péssima. Mas agora nós podemos ver Pedro ministrando, Pedro curando, Pedro libertando pessoas. Podemos ver Pedro operando grandes obras.
E como ele conseguiu, você sabe me dizer? Claro que a resposta que não vai mudar nunca é porque o Espírito Santo fazia habitação na vida de Pedro. Mas eu quero pontuar 3 coisas que ajudaram Pedro a superar aquele momento desastroso da sua vida, de desespero, de tristeza, de dor, de decepção, de luto. Porque com a prisão de Cristo, ele já sentiu a perda do seu mestre. E aí, então, após a prisão, Jesus Cristo é crucificado e é morto. É colocado dentro de um sepulcro. Então, eu fico imaginando quais sentimentos passavam dentro daquele homem. Eu não sei, acho que não dá para nós dimensionarmos. Mas podemos tirar como base alguns sentimentos que muitas vezes vêm em nossas vidas, porque perdemos coisas, perdemos pessoas, porque reagimos, porque temos sentimentos ruins, porque as nossas reações são apenas reações e não respostas. E aí, como Pedro superou? Primeiro, pela fé. E como assim? Ele não tinha perdido a fé quando Jesus foi preso, ok? Mas o sentimento que estava dentro dele o levou a uma atitude que talvez fosse de um incrédulo, né? Mas, mesmo com a morte e com a prisão de Jesus Cristo, e com a sua própria ação decepcionante, a de Pedro mesmo, ele não deixou de crer na palavra que Cristo já havia ministrado, e também não deixou de crer em Cristo. Ele não deixou de crer naquele que o chamou enquanto ele pescava e disse para ele: eu te farei pescador de homens. Mesmo vendo aquele cenário de morte, de dor, de perda, de negação, Pedro conseguiu preservar no seu coração a fé, a palavra que já havia sido liberada sobre ele. Pedro manteve ainda vivo aquilo que ele experimentou com Cristo, quando Jesus pergunta para ele: se tu me amas mesmo, tu me amas? E ele diz: eu amo, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. O Senhor havia feito um pedido para ele, porque ele já tinha dito que ele seria pescador de homens. O Senhor já tinha dito que obras maiores poderiam ser feitas. Então Pedro preservou a parte boa. Pedro preservou aquilo que lhe dava esperança, aquilo que motivava ele a caminhar com Cristo. Em segundo, a ação. Agir, tomar iniciativa, sair do lugar. Pedro não ficou ali chorando amargamente para o resto da vida. Pedro não se limitou ao seu sentimento de decepção consigo mesmo e nunca mais fez nada porque eu neguei Jesus, caramba, eu errei, puxa vida, e agora não tem mais como voltar atrás. Não. Pedro sabia o que ele tinha experimentado, o que ele tinha falado, o que ele tinha feito, mas enquanto a fé dele estava viva dentro do seu coração, ele colocou essa fé em ação. Ele praticou tudo que ele já havia aprendido com Jesus. Ele não só reproduziu um discurso, mas ele agiu, ele colocou em ação as palavras e os ensinamentos que ele recebeu de Jesus. E olha, às vezes, numa discussão, no calor de uma separação, de uma intriga, de uma briga, nós nos esquecemos daquilo que nos colocou naquele relacionamento. Principalmente quando falamos entre marido e mulher, ou até entre amigos, algo foi bom, algo foi realmente encantador, algo realmente valia a pena para você aceitar estar com aquela pessoa, fazer votos de que, olha, aí você vamos viver para sempre juntos, eu te aceito como meu esposo, eu te aceito como a minha esposa, amigas para sempre, companheiro, tamo junto, é nós, não é assim? Algo ali motivou tudo aquilo. E aí, de repente, por conta de uma decepção, a gente pega aquilo que era bom, joga fora, e mastiga, e se alimenta, e se sustenta naquilo que foi ruim. Mas Pedro não.
Pedro, ele reconheceu a sua ação, mas ele buscou em si, ele buscou em Cristo, aquele que no primeiro momento ele perdeu. Mas havia algo de bom que já tinha sido semeado na vida de Pedro. E eu sei que algo de bom já foi semeado na sua vida. Eu sei que a palavra já teve poder sobre a sua vida em algum momento. Eu sei que você já ouviu falar de Cristo, eu sei que algo te motivou a ter esperança nele. Eu sei que você está ouvindo essa palavra hoje, porque dentro de você alguma coisa diz que Jesus pode te ajudar, que ele pode fazer alguma coisa por você, que Jesus ainda é uma esperança, que é uma possibilidade. Então a gente não pode jogar fora esse fiozinho de sentimento. Não se pode apagar o pavio que fumega, ou seja, sempre o fôlego de vida que veio dele vai estar aí aceso dentro de nós, sempre. E é isso que nós precisamos buscar no nosso coração. E esse foi o número 3 que fez Pedro superar tudo isso. Esse é o número 3. Os sentimentos dele. Os sentimentos de Pedro foram alinhados. Ele não se rendeu aos sentimentos que o levavam a ações contrárias. Ele não se rendeu àquilo que era dor e luto. Eu não quero dizer que nós não vamos sentir dor, que nós não vamos experimentar do luto, da tristeza. Sim, nós vamos, mas não precisamos ficar ali. Não precisamos nos render a isso e determinar isso como verdade para as nossas vidas, porque ainda há em nós o fôlego de vida, e esse fôlego de vida vem do Criador, e o Criador é esse, o Espírito Santo que habita dentro de nós, que está sempre ali nos lembrando de que há uma possibilidade, de que há uma saída. E às vezes você até ouve alguém te dando uma sugestão bacana, alguém te apontando uma direção interessante, alguém falando de Jesus para você, alguém te lembrando das palavras dele, mas é muito normal para nós seres humanos nos entregarmos ao poço de sentimentos que nos arruinam, que nos levam para baixo. Mas com Pedro, após chorar amargamente, ele se levantou em fé. E ele tomou uma atitude, ele colocou em ação aquilo que o motivou a amar tanto Jesus e estar sofrendo naquele momento. Os sentimentos dele foram encarados frente a frente e eles serviram para Pedro como um degrau. Às vezes nós achamos que os sentimentos ruins servem para nós como um degrau que nos leva ao fundo do poço. Mas eu quero dizer para você que esses sentimentos podem ser um degrau para te levar mais perto de Deus, para te aproximar da vida abundante que Ele tem. Pedro reconheceu o que ele sentia e buscou dentro dele mesmo uma motivação para encarar a dor e superá-la. E sabe qual era essa motivação? Era o amor que ele sentia por Jesus. Ele buscou aquilo que era bom. E que porque era tão bom diante da prisão de Jesus gerou um desespero. Olha só que interessante. Isso fez com que ele se levantasse. E aí eu faço um paralelo com o terceiro dia da ressurreição. Era só morte, mas havia uma promessa, havia um poder acima de todos, o poder do Deus Criador que removeu a pedra do sepulcro. E no terceiro dia havia vida. Com Cristo, a morte não determina nada. Com Cristo, a perda não determina o fim. Elas são reais. A morte, a perda, a decepção, a frustração são reais, mas não determinam o nosso fim, porque assim como na morte de Jesus, o terceiro dia trouxe a ressurreição. Ele venceu a morte, ele ressuscitou. E se hoje algo em Cristo te atrai até a presença dele, te traz até esse momento de palavra, eu quero dizer que não tem um fim determinado para você, porque com ele tudo se faz novo. Até mesmo a possibilidade de liberar perdão e jogar fora aquilo que foi ruim. Sabe, às vezes a gente se apega a essa questão do perdão
que é algo que nos aprisiona. Quando não liberamos perdão, viramos prisioneiros. Se Pedro não houvesse se perdoado, ele estaria prisioneiro para sempre da sua condição de negação, de medo, de frustração, de luto. Mas ele entendeu que ele não precisava mais ser aquele mesmo homem e agiu diferente. Se alguém te magoou, se alguém te frustrou, se alguém te abandonou, eu quero te convidar a perdoar essa pessoa. E você não precisa mais caminhar literalmente com ela. Você só não precisa mais carregá-la como um peso nas suas costas. Pedro não carregou mais aquele homem desesperado que negou Jesus, que negou a si mesmo. Ele perdoou e deixou lá atrás. E seguiu em frente. Não carregou mais aquele peso. E nós não precisamos disso. Sabe, Jesus Cristo venceu a morte. E nele nós podemos vencer todos esses sentimentos. Se tivermos a consciência, se pensarmos sobre como podemos e devemos administrar os nossos sentimentos, de como eles podem nos aprisionar ou nos libertar. Sabe, com Cristo podemos vencer o luto, a dor e tudo aquilo que nos impede de viver. Viver uma vida abundante. E como podemos fazer isso? A exemplo de Pedro, podemos buscar lá dentro de nós qual foi a motivação. Podemos buscar uma lembrança que nos levou a chegar até aqui. E eu quero te dizer, o que já é ruim mesmo, isso não te impressiona. Isso não te abala. Mas aquilo que é bom, aquilo que de certa forma traz benefício para você, seja em alegria, seja em bem-estar, quando isso é corrompido, isso sim gera uma frustração, um luto. E aí é nessa hora que eu tenho que lembrar aquele bem-estar, aquilo que era bom, para superar, para pisar nesse degrau e ir mais à frente. Sempre haverá algo bom. Sempre vai haver algo de bom dentro de nós. Porque se nós convidarmos o Espírito Santo, ele vem fazer morada em nós. E a palavra diz que Deus é bom. E se ele é bom e ele mora em nós, sempre haverá em nós algo de bom para nos lembrarmos, para nos motivar a seguirmos em frente e vencermos os obstáculos, superarmos os desafios. Então eu quero te convidar a encarar os seus sentimentos, eu quero te convidar a encarar os reais motivos que muitas vezes te impedem de vencer e buscar ser firme naquilo que você realmente acredita que Jesus Cristo pode possibilitar para que você desfrute de sentimentos de paz, de bonança, sentimentos de tranquilidade, sentimento de alegria, de bondade, de fidelidade, de realização. Tudo isso é algo que vive latejando dentro de nós. Quem é que não busca por isso? Quem é que não deseja viver bem, viver em paz? Quem é que não busca momentos de alegria, de bem-estar, de relacionamentos que são, sabe, enxertados de amor e geram em nós a alegria e o desejo de estar sempre junto? E eu quero te convidar a fazer isso por você. Por você. Porque Jesus morreu na cruz por te amar. E porque ele te amou de tal maneira, se você fizer isso por você, para honrar esse amor, você estará fazendo para Deus. E eu sei que ele tem um plano de superação para a sua vida. Porque ele tinha esse plano para a vida de Pedro. E a melhor parte, na hora mais difícil, Pedro se lembrou. Ele se arrependeu e ele foi lá. Foi lá na presença do Todo-Poderoso e resgatou tudo aquilo que fazia sentido para ele.
Eu quero te convidar a se lembrar das palavras que foram liberadas sobre a sua vida em algum momento. Palavras que despertaram em você esperança, que despertaram em você confiança, coragem para prosseguir, que despertaram em você expectativa de ter uma vida abençoada, de ver as promessas de Jesus Cristo cumpridas. Quando isso aconteceu? Se firme nisso, se agarre nessas verdades, busque aqueles sentimentos que te fizeram ficar para cima e reviva cada um deles. Se lembre, se firme na palavra e prossiga, porque obras maiores, porque grandes coisas você ainda pode viver na presença de Deus. Não deixe de chorar a sua dor. Não deixe de experimentar o seu luto e a sua perda, mas não permita que esses sentimentos determinem a sua vida. Eu quero te convidar a orar e a buscar como Pedro buscou, na fé, na ação, na atitude, naqueles sentimentos de amor a Cristo, de experimentar as promessas, as palavras do Senhor na vida dele, de forma que o fizeram prosseguir, que o fizeram a seguir em frente. É isso que Deus tem para mim e para você. Independente do momento que estejamos passando. É isso que Ele tem para mim e para você. Que tal beber da água da vida? Que tal experimentar desta água a qual nós podemos beber e jamais sentir sede novamente? Que tal mergulhar nesse rio de águas limpas e que nos traz a luz, os sentimentos bons, a esperança, o prazer na palavra, o reavivar da fé, a motivação em seguir em frente. Deus tem algo novo preparado para você. Deus tem coisas boas para você. Isso não impede os sentimentos ruins, mas isso te motiva a prosseguir. Vamos orar. Vamos experimentar. Amém? E nessa oração, eu quero apresentar a sua vida ao Senhor. Apresentar a sua vida, é com você que eu estou falando. Você que muitas vezes se entrega ao vício por conta dos seus sentimentos. Um sentimento de rejeição, um sentimento de inferioridade, um sentimento de frustração, de arrependimento, que te leva a se afundar na bebida, nas drogas. Eu quero falar com você e quero orar por você que tem sofrido de depressão, que não tem conseguido enxergar a luz do sol, que não tem conseguido ter a expectativa de um novo amanhecer. Eu quero apresentar a sua vida na oração, a sua vida que vive lutando, esperando que algo mágico aconteça e seus sentimentos sejam transformados em algo bom. Eu quero te dizer que isso pode acontecer agora, se você colocar a sua fé em prática. Eu quero orar por você, que por conta dos seus sentimentos e que te colocam numa posição de defensor, de se defender o tempo todo, uma posição defensiva e acaba agredindo as pessoas, humilhando para não ser humilhado. Eu quero orar por você. Eu quero apresentar nesta oração a sua vida. Você que tem olhado para o seu parceiro, para a sua parceira, para aquele que um dia foi o seu grande amor e hoje só consegue sentir coisas ruins por essa pessoa. Eu quero te pedir que se lembre daquilo que era bom e viva olhando para aquilo que era bom e abra mão do orgulho, da soberba. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, todos nós, Senhor, todos nós nos encontramos dias, momentos, horas, minutos, e talvez essa pessoa, Pai, hoje nessa oração esteja dizendo: Senhor, eu me encontro assim por anos, ou por uma vida inteira. Todos nós passamos
diante de situações as quais os nossos sentimentos nos aprisionam, nos condenam, nos levam para baixo, nos afundam. Mas a tua palavra nesse momento ela diz que é possível superar tudo isso, ainda que estejamos na noite mais fria, onde tudo que temos parece que foi perdido, assim como Pedro olhou para o seu mestre e o viu sendo preso. Parecia que ali não tinha mais nada, acabou. Quantos de nós, Senhor, nos sentimos assim? Por dias, por horas, por minutos ou por anos. E carregamos esse fardo da tristeza, esse fardo da culpa, carregamos o fardo da negação, porque entendemos que é assim, mas não em nome de Jesus. Pai, nesta hora eu quero interceder, ó Deus, e pedir, ó Deus, que essa mentira seja quebrada, que as mentes sejam abertas, ó Deus, que toda cauterização de pensamento, ó Deus, que condena, pensamento, Senhor, que gera morte, seja quebrado agora em nome de Jesus, e dizer: Senhor, desperta a nossa fé. Alcança, Senhor, esses corações que ainda têm a esperança de superarem esses sentimentos e essas dores, de superarem, ó Deus amado, aquilo que não os faz, ó Deus, que não permite que vejam o sol, que acreditem na ressurreição. Senhor, em nome de Jesus, alcança as nossas vidas de maneira tal que nós possamos ter o Teu Espírito Santo tão real dentro de nós, tão vivo, a ponto, Senhor, de desfrutarmos de domínio próprio, a fim de colocarmos os nossos sentimentos no lugar, usando a nossa razão, o nosso entendimento e a nossa fé, para que possamos ser pessoas melhores e experimentarmos das Tuas promessas e realizarmos grandes obras, porque é possível. A palavra diz que tudo é possível àquele que crê, e nessa hora, Pai, eu creio na Tua palavra e eu profetizo, Senhor, que vidas sejam alcançadas e que elas também possam crer, ó Deus, na Tua palavra e viver, Senhor, momentos bons, momentos maravilhosos, momentos de despertar da fé e desfrutar dos benefícios que a fé tem para cada um de nós. Eu abençoo essas pessoas, ó Pai, e eu peço, Espírito Santo, faz a Tua obra. E eu peço por cada um, para que cada um permita que o Senhor faça essa obra. Porque nesse tempo que temos vivido, o mundo precisa se lembrar do Cristo ressurreto. O mundo precisa se lembrar de Pedro, que superou a dor, que superou a negação e viveu como Cristo disse que era possível. Eu quero dizer que é possível, sim, viver aquilo que Jesus ministrou. Mas nós precisamos escolher, precisamos fazer essa escolha, precisamos beber desta água, dessa fonte de vida. E quem é que vai até ela? Somos nós. No encontro de Jesus com a mulher no poço, quando ela chegou, Jesus estava lá. Mas se ela não tivesse escolhido permanecer ali ao lado dele, talvez ela não tivesse experimentado daquela água. Foi uma escolha consciente. Escolha por Cristo hoje. Escolha por essa água que purifica. Escolha por essas palavras que são palavras de vida, como Pedro se lembrou. Eu tenho certeza que quando Pedro se deparou com a sua negação, ele se lembrou daquilo que ele mesmo havia dito: para onde irei, Senhor, se só Tu tens a palavra de vida e vida eterna? Experimente desta verdade, e eu sei que o Senhor cumprirá as promessas dele na sua vida. E eu sei que obras maiores você viverá. E eu sei que as grandes obras do Senhor podem se realizar na sua vida. Amém? Como está o seu sentimento nesta hora? Como estão os seus sentimentos? Como está o seu coração? O que tem guardado dentro dele? Reflita, decida, creia, prossiga. Faça como Pedro. Gosto muito desse homem. Queria muito tê-lo conhecido, sim, porque
A história dele me motiva a seguir em frente. E eu quero que ela te motive também. E que essa motivação do Espírito Santo, esse amor derramado na cruz, seja hoje e sempre sobre a sua vida. A comunhão do Espírito Santo seja real em você, no seu coração, na sua casa, na sua família. E que o consolo e o refrigério que vem dele possam sarar as suas dores, te ajudar a superar os lutos, as perdas e as tristezas. Mas que a notícia da ressurreição, o Emanuel, Deus conosco, esteja hoje sempre ao teu lado, te lembrando que a pedra do sepulcro pode ser removida e você pode viver um novo dia de coisas boas. Amém? Vem com a gente. A Igreja Metodista em Embu das Artes tem experimentado dessa boa notícia, deste terceiro dia. E você sempre será o nosso convidado. Que Jesus te abençoe, que os seus sentimentos sejam todos renovados e que você experimente da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida. Não só hoje, mas todos os dias. Uma vontade de superar aquilo que te fez cair. Espere isso. Experimente. Vai valer a pena. Já está valendo a pena. Até o próximo culto. Fique com Deus. Deus te abençoe.